Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem com a gente. Sim, vem com a gente juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook, da rádio RN Publicidade, do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram, da rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, compartilha, meu povo, vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui e vai lá e compartilha com todo mundo o nosso programa. Os amigos do futebol, a galera da faculdade, a turma do trabalho, vai lá com todo mundo e compartilha o nosso programa. Vai lá também, deixa nos comentários o que você tem achado do programa, quer ver algum tema aqui, vai lá também nos comentários, deixa uma sugestão de tema, que teremos o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. E se você nos acompanha pelo aplicativo da rádio RN Publicidade, você pode também deixar a sugestão de um tema ou o seu comentário através do nosso WhatsApp, que é qual, minha esposa? 71984721124. Repetindo, 71984721124. E esse é o nosso WhatsApp que você participa da nossa programação. Você participa, você interage com a gente através do nosso programa O Farol. E por falar em interagir, hoje nós teremos o tema do dia. A reflexão do dia. Teremos também uma linda canção. E as nossas pinceladas sobre o tema. E aquilo que surgir durante o programa, não é isso? E nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol, não é isso, minha esposa? Sim, temos o canal Programa Farol. E todos os dias aqui no nosso programa a gente disponibiliza para você o nosso link, que fica muito mais fácil você acessar o nosso canal lá no YouTube. Então a gente sempre coloca aqui o nosso link, você clica lá e entra rapidamente no nosso canal. A gente gostaria que você fosse lá no nosso canal, entrasse e se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber todas as notificações de quando a gente postar vídeo novo, que você também desse aquele like, aquela curtida, né, no nosso canal, e também compartilhasse com as pessoas que você ama o nosso programa, para que todas as pessoas pudessem também se inscrever e também estar ali por dentro de tudo o que acontece no nosso programa aqui, no programa O Farol, tá certo? E vamos falar agora sobre o tema do dia de hoje, segunda-feira. Vamos ver nosso tema? Tema do dia de hoje. Para você, como as pessoas têm reagido com os nãos de Deus. Isso aí. O nosso tema de hoje é para você, como as pessoas reagem, né? Têm reagido com os nãos que elas recebem de Deus. Então, vem cá, participa. Deixa aqui o seu comentário. O programa Farol está no ar. Está sim. E como é que as pessoas reagem ao não de Deus? Como será? Eu já postei aqui o link que leva direto para o canal lá no YouTube, o canal do programa Farol. Só é a pessoa clicar, vai direto, se inscreve, coloca comentário e por aí vai. E também já postei o nosso tema do dia. Ok. Já postei aqui o nosso tema, que você já falou, para você,
como as pessoas têm reagido com os nãos de Deus. E aí todos vão participar colocando o comentário, também compartilhando com as pessoas para que elas possam assistir o nosso programa, tá bom? Então hoje, segunda-feira, né? Sim, segunda-feira, 17 de março de 2025. É isso aí. Então, vamos para a reflexão de hoje? Vamos lá. Reflexão de hoje. A reflexão de hoje fala o seguinte: o relógio. Vamos ver o relógio? Vamos lá. O colégio onde eu estudava quando criança costumava encerrar o ano letivo com um espetáculo teatral. Eu amava aquilo, porém nunca fora convidado para participar, o que me trazia uma secreta tristeza. Quando fiz 11 anos, avisaram-me que finalmente iria ter um papel para representar. Fiquei muito feliz, mas esse estado de espírito durou pouco. Escolheram um colega meu para o desempenho principal. A mim coube uma ponta de pouca importância. Minha decepção foi imensa. Voltei para casa em prantos. Mamãe quis saber o que se passava e ouviu toda a minha história entre lágrimas e soluços. Sem nada dizer, ela foi buscar o bonito relógio de bolso de papai e colocou em minhas mãos, dizendo: "Que é isso que você está vendo?" Um relógio de ouro com mostrador e ponteiros. Em seguida, a mamãe abriu a parte traseira do relógio e repetiu a pergunta: "O que você está vendo?" Ora, mamãe, aí dentro parece haver centenas de rodinhas e parafusos. Mamãe me surpreendia, pois aquilo nada tinha a ver com o motivo do meu aborrecimento. Entretanto, calmamente ela prosseguiu: "Este relógio tão necessário ao seu pai e tão bonito seria absolutamente inútil se nele faltasse qualquer parte, mesmo a mais insignificante das rodinhas ou o menor dos parafusos." Nós nos olhamos e no seu olhar calmo e amoroso eu compreendi que sem que ela precisasse dizer mais nada. Essa pequena lição tem me ajudado muito a ser mais feliz na vida. Aprendi com a máquina daquele relógio quão essenciais são mesmo os deveres menores ou difíceis que nos cabem a todos. Não importa que sejamos o mais ínfimo parafuso ou a mais ignorada rodinha, desde que o trabalho em conjunto seja para o bem de todos. E percebi também que se o esforço tiver êxito, o que menos importa são os aplausos exteriores. O que vale mesmo é a paz de espírito do dever cumprido. Linda história. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Sim. Que essa criança sempre carregava, como diz ali, uma secreta, né, tristeza. Porque todos os anos, quando encerrava, sempre tinha uma apresentação teatral. E essa criança nunca foi chamada. E naquele ano, olha ela lá sendo chamada. Mas voltou a tristeza, porque ela esperava um papel principal, algo que destacasse. Mas era uma apresentação tão simples, que nem aparecia direito. Então ficou triste. E quando chegou em casa, em prantos, né? A mãe, vendo aquela situação,
ouvindo o que aquela criança tinha para relatar, a mãe pegou o relógio e mostrou que dentro dele havia várias peças. E aquela menor que talvez nem era vista, mas se faltasse, também para nada serviria aquele relógio. Então, essa criança entendeu que o menor, vamos dizer assim, a menor apresentação, o menor papel que ela tivesse para apresentar, então fazia parte do todo, em que a importância não era o aplauso que iria receber, mas sim aquela sensação boa do dever cumprido. E assim é na nossa vida, em todos os sentidos, tanto para uma escola, como para um trabalho, como para uma família, como na vida. Tudo que a pessoa faz tem a sua importância, seja algo que a gente julgue ser pequeno ou algo que a gente venha julgar ser grande. E o fazer com excelência, né? Sim. Porque muitas vezes a gente está em um lugar, às vezes você está trabalhando em algum lugar e você se acha insignificante no lugar que você ocupa. Mas o mais interessante de tudo é que você tem que entender que se você não estivesse ali, não daria tão bom andamento em tudo que isso é feito. Então a gente tem que entender que não é o muito ou pouco, mas é como você faz. Você é importante no lugar que você está. Independente se você, como falou aí, se você é um parafuso, se você é uma roda, se você é aquilo que dá os ponteiros, que dá a liga. Não, você é importante. Agora, a gratidão de estar fazendo aquele papel, de você fazer bem feito, com excelência, que faz toda a diferença. Você tem que entender quem você é. Por isso que eu acredito muito. Quando você descobre a sua identidade em Deus, quanto você é importante, você não se preocupa em qual lugar você ocupa da mesa. Porque independente se você estiver na frente, se você estiver no meio, se você estiver no fundo, o importante é você saber quem você é. Quando você descobre quem você é em Deus, você não se preocupa o lugar que você ocupa. Porque o importante é fazer parte dessa mesa, a mesa de Cristo. Sim. É estar com Ele, é fazer a vontade dEle, é servir a Ele. Então, muito está relacionado a quem você é, né? A importância que você dá a si mesmo, a confiança que você tem em você mesmo. Porque muitas pessoas vão te depreciar, muitas pessoas vão te desvalorizar, muitas pessoas vão dizer que você não deveria estar onde você está. Mas o que você acredita? Quem você é? Então, quando você descobre quem você é, o que as pessoas falam já não tem muito valor. Aquele que está na frente não seria quem ele é se não tivesse pessoas trabalhando nos bastidores. Com certeza. Né? Aqui você só vê eu e a de Carlos fazendo programa. Sim. Mas por trás da gente existe meu irmão Júnior, existe muitas vezes Humbertinho, né? Que faz o programa acontecer. Sim. Antes do programa acontecer, eu já estava em casa, procurando ver o tema do dia, lendo a Bíblia, pedindo inspiração ao Espírito Santo, vendo você no de Carlos o que a gente vai falar sobre. E a de Carlos já estava procurando a reflexão, vendo como é, qual é que combina, qual que Deus quer que a gente fale hoje. Então, requer um empenho, uma dedicação que vai além de uma hora de programa. Sim. É muito tempo. A gente dedica tempo para que isso venha a ser, vamos dizer assim, bem feito, porque primeiro é para o Senhor e depois, né, é para todos vocês, mas principalmente para a glória de Deus e para que essa palavra venha chegar ao seu coração e venha ter o quê? Efeito. Venha te dar vida e que você venha ter, o seu coração seja uma boa, como o nome? Terra, para receber essa boa semente que é a palavra de Deus. É isso aí. Então, essa foi a reflexão de hoje, né? O relógio. Legal. E que a gente vem aprender muito com essa reflexão, como fala que a criança dessa reflexão aprendeu. Então, que venhamos aprender também. E que sejamos mães como essa mãe sábia. E que... Pais sábios. Pais. Tanto o pai quanto a mãe. Quanto a mãe. Sábios para poder entregar isso para as nossas crianças, os nossos filhos, tá bom? Então, tema de hoje é qual, minha esposa? Tema do dia de hoje para você,
como as pessoas têm reagido com os nãos de Deus. Para você, como uma pessoa reage quando Deus diz não para ela? Então, como é que tem reagido? Alguém chegou aí? Até, quer dizer, chegou, mas não falou. Então vamos botar uma canção e a gente volta Sim. com o nosso momento com Vamos Deus. para nossa canção. E a canção de hoje é Salmos 32. Ok. Nós vamos para a canção e daqui a pouco nós voltamos com todos vocês, tá certo? Então vamos lá. Vai postar, né? Muito bem, 17 horas e 31 minutos, estamos de volta, tá bom? E o tema de hoje é para você, como as pessoas têm reagido com os nãos de Deus.
E com a gente aqui o Joelso Soares, o nosso amigo índio. Olá, boa tarde, meu jovem irmão pastor Ed Carlos. E minha cunhada, em meio a tantas dificuldades, mas aqui estou vencendo todas. E juntos vamos estar. E os três muques. Vem com a gente, seu índio, vamos lá. Deus abençoe o senhor. Seu índio, vem com a gente. E com toda dificuldade, com tudo, passando por cima de todos os obstáculos, vamos juntos. É isso aí. Vamos juntos. E com a gente também, Dona Sandra Cunha. E ela coloca boa tarde, boa noite, 2 rosas e 2 beijos. Vem com a gente, Dona Sandra. Dona Sandra, vem com a gente. E tema de hoje, mais uma vez, para você, como as pessoas têm reagido com os nãos de Deus. E já postamos aí também o Momento com Deus, que hoje estaremos lendo Deuteronômio 32, do versículo 48 ao 52, e Deuteronômio 33, do versículo 1 ao 7, tá bom? Então, vocês que já estão aí, vamos nós. E quem ainda está chegando, já está aí fixado, para que possam saber onde estamos lendo hoje, tá bom? Então, cadê? O meu tá diferente, mas vai ficar igual. É o 32, 48. Já achou aí, minha esposa? Sim, achei. Já achei. Então, tô chegando lá e cheguei. E diz assim, ó: naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel. Você vê, o que ele fez foi algo tipo o quê? É isso, é uma transgressão. E essa transgressão é que ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer. É como alguém que recebe uma ordem, faça de tal jeito, e a pessoa faz do seu jeito, faz diferente, entendeu? Então, foi isso que ele prevaricou, que aí diz o quê? Ele transgrediu. Então, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Você vê, todos que saíram tinham esse pensamento: não, nós vamos entrar na terra. Todos tinham, vamos dizer desejo, assim, né? Esse desejo, e de repente dentro de si uma certeza de que iam chegar. E Moisés tinha essa certeza que Deus prometeu a ele que ele ia entrar. Moisés já era velho, né, já avançado em idade, mas ele tinha essa certeza. E quando, quem não sabe das águas de Meribá, o
que aconteceu foi quando Deus mandou que Moisés falasse com a rocha, porque o povo estava revoltado, porque o povo querendo água. Porque o povo era um povo de dura cerviz, né? Eram pessoas de mentalidades pequenas, pessoas que, mesmo vendo tanta grandeza de Deus lá no meio do que Deus fez quando foi tirar o povo da terra do Egito com as 10 pragas e tudo que Deus fez acontecer, eles viram aos olhos nus tudo a grandeza de Deus, ainda assim eles eram pessoas incrédulas. Então, qualquer dificuldade que existia, eles murmuravam, eles reclamavam, eles consequentemente, deixava Moisés muito aflito e muito desgostoso, né? Por quê? Porque Moisés estava ali, ele era a voz de Deus ali naquele lugar. Então, eles cobravam de Moisés, eles reclamavam de Moisés quando algo lhes faltava, né? Então, é muito interessante ver essa palavra. Nas águas de Meribá foi quando Deus mandou Moisés falar com a rocha e ele bateu na rocha. Porque ele se deixou vencer pela murmuração daquelas pessoas. Infelizmente, naquele momento, Moisés, ele se corrompeu. A murmuração daquelas pessoas, a maldade daquelas pessoas tocou a vida de Moisés de tal maneira que ele transgrediu, ele desobedeceu, ele foi contra a palavra de Deus. E ele não só, como diz aqui, transgredir, né? Depois eu vou olhar ali que realmente o significado da palavra transgredir. Porque ele fez, não só, ele não fez o que Deus falou, mas ele fez do jeito dele, ainda com ira. Ele bateu 2 vezes na rocha. Ele realmente desobedeceu a palavra, a vontade de Deus. Mas por quê? Porque ele deixou que a murmuração, a reclamação, a amargura e a maldade daquelas pessoas que eram incrédulas vencesse e tocasse ele. Então, por que Deus disse não me santificou? Não me santificou diante do povo de Israel. Por quê? Porque Deus mandou ele falar. Sim. Quando ele falasse, mais ou menos assim, rocha, sim, dei a água para o povo. Rocha, de ti sai a água. Sim. Então ele estaria santificando a Deus. Quer dizer, ele estaria mostrando o poder de Deus ali na água saindo daquela rocha. E quando ele pegou do seu cajado e bateu naquela rocha para que saísse a água, é a água que vocês querem? Então, tome a água aí. Então, ele mostrou uma irritabilidade, ele mostrou um descontrole. Então, como o próprio Deus falou, não o santificou diante do povo, mas mostrou uma irritabilidade. Sim. Então, transgressão significa violar uma lei ou um mandamento de Deus, ou seja, quebrar uma regra estabelecida. É um sinônimo de pecado. Transgredir é isso. É quebrar e violar uma lei, um mandamento estabelecido por Deus. Foi o que ele realmente fez. E como ele falou, ele deixou de santificar, ele deixou de glorificar, ele deixou de exaltar o nome de Deus de uma forma para que o povo fosse santificado também. Porque se Moisés falasse, as pessoas poderiam ver ainda mais a grandeza de Deus. Falou com a rocha, olha que extraordinário, olha que Deus é esse, que quando um homem fala, a água saísse daquela rocha. Então, aquelas pessoas poderiam ser também abençoadas. Mas quando ele bateu com ira, né, ele demonstrou uma ira, uma raiva, ali naquele momento ele se corrompeu, naquele momento ele deixou que a maldade daquelas pessoas tocassem ele, eu volto a repetir, ele pecou contra Deus. Imagina ele falando assim, rocha, Deus manda de ti sair água. Então estaria santificando a Deus. Mas aconteceu o que aconteceu. E por conta disso, Deus falou que ele iria ver, mas ele não iria entrar na terra prometida. Antes de continuar com a gente aqui, a Valdineuza Bispo, e ela coloca assim, boa tarde família Farol, Jesus abençoe a todos, e emoji de beijo para tudo quanto é lado. Que Deus abençoe, Valdineuza Bispo, vem com a gente! Oi Valdineuza, vem com a gente! E o Joel Soares, nosso amigo índio, diz assim, ó, sobre o tema, é triste, porém verdade, referente àquele que reage
ao contrário, sobre o não de Deus, pois o não aceitar com certeza é a falta de comunhão com Deus. Daí se dá também a falta de entendimento. Verdade. Então, é justamente isso aí também. E aí a gente volta, a gente está falando da santificação, de Moisés Sim. desobedecer, de Moisés, e aí a gente volta para o tema. Para você, como uma pessoa tem reagido aos nãos de Deus? Como será que Moisés reagiu a ser um dos homens mais usados por Deus na Bíblia? Se você parar para pensar, Moisés, né? Eu, particularmente, pelo que eu percebo, Moisés foi quem ganha de Moisés só Jesus, para mim, na minha concepção, porque Moisés teve a capacidade de ver Deus de costas. Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte para receber as tábuas da lei, em jejum. Ele ficou lá. Tanto que ele foi tão abençoado que ele desceu, o rosto dele resplandecia, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ele teve que usar um véu. Então, olha que tudo que aconteceu com Moisés. Um homem extraordinário, um homem que foi muito usado por Deus, mas que mostra a fragilidade de nós, seres humanos, né? Ele pecou, ele transgrediu, ele desobedeceu, ele desonrou, ele deixou de santificar o nome do Senhor. Quer dizer, de fazer com que aquelas pessoas fossem separadas para o Senhor. Santificação é isso, você se separa para Deus. Quando eu santifico o nome do Senhor Jesus, eu estou ali me separando para Ele, exaltando o nome dEle. Então, quando Moisés falasse com aquela rocha, ele estaria levando aquelas pessoas a chegarem mais perto do Senhor. É isso que eu acredito. Dona Sandra diz assim: a maioria das pessoas acham que os nãos de Deus significa abandono por parte dele. Mas os nãos são livramentos e amor. Porque um pai amoroso não vai dar a seus filhos algo que vai trazer consequências ruins para os seus filhos. Mas muitos não compreendem esse cuidado de Deus. Têm pressa, não confiam. Eu orei 10 anos para meu esposo parar de beber. E continuei orando para que ele parasse de fumar. E entre parar de beber e fumar, foram 23 anos de oração. Meu Deus. E continuo orando para ele se entregar completamente a Deus. Ai, que lindo, gente. Eu amo quando as pessoas participam. Sim. Eu digo assim, gente, o seu testemunho, quando você bota uma mensagem Ajuda muita aí, gente. é um divisor de águas, é um haja luz para muitas pessoas. Talvez quem vai ouvir esse programa vai entender o que é você permanecer aos pés do Senhor, apesar dos nãos. Sim. Você está ali orando, às vezes você não recebeu o sim naquele momento. Porque Deus quer ver de você a perseverança. Vou falar uma coisa bem clara aqui para vocês ouvirem. Os nãos de Deus falam muito mais sobre nós do que sobre Ele. Porque Ele, independente de quem sejamos para Ele, continua sendo Deus. Poderoso, onipotente, onipresente, justo juiz, o Deus da guerra, aquele que é, aquele que será, aquele que há de ser, aquele que nunca mudou. Mas nós, quando recebemos esse não, a gente muda, murmura, reclama, abandona a fé, fala mal dele e diz que ele nos abandonou. Então, permanecer apesar dos nãos. Porque 23 anos lutando por seu marido, para que ele se converta, para que ele seja um homem separado para o Senhor, que não beba, que não fume. Mas imagine, tantos anos lutando e você permanecer. Isso fala muito mais de quem é Dona Sandra diante de Deus do que do próprio Deus. Porque ele não deixou de ser Deus, mas ela permaneceu aos pés do Senhor, apesar de, naquele momento que orou, não recebeu, mas ela permanecer, Deus foi moldando ela. Cada vez que a gente ouve não de Deus, por que fala mais de mim do que sobre ele? Porque é a gente que muda. O não que Deus me dá, ele tá me moldando, ele quer ver quem eu sou, se eu estou com ele por aquilo que ele vai me dar, ou se eu estou com ele por ele.
a maioria das pessoas estar com Deus por aquilo que Ele pode ofertar, oferecer, dar pra gente. Mas a gente tem que estar com o Senhor por amor a Ele, porque Ele é o nosso tudo. Independente se Ele muda a minha vida ou não, Ele é o meu amor. Independente se Ele me cura ou não, Ele é o meu amor. Independente se Ele me abençoa com aquilo que eu desejo ou não, Ele continua sendo o meu noivo, meu Deus, meu Senhor, meu tudo. Então é sobre quem Ele é para nós. Então, muitas vezes, Ele vai te dizer não, mas o não é para me abençoar, o não é para me amadurecer, o não é para ser mais persistente, é para que eu possa confiar mais nele, é para que eu possa permanecer aos pés dele, independente se Ele me dá aquilo que eu quero ou não. E você vê que esse não também para Moisés, Sim, ele estava certo que ia entrar. com certeza. Mas quando ele ouve aquele não, como você está dizendo, representa mais o que eu sou do que o que é Deus. Porque aquele não poderia mostrar, ou mostrou, quem realmente estava dentro dele. Sim. Quem era ele. Porque, vamos dizer assim, todos saíram com esse pensamento. Nós vamos para a terra prometida. Nós vamos entrar lá. A terra é assim, a terra é assim, a terra é assim. Então, todos tinham esse pensamento. E Moisés, por causa daquela atitude, houve um não de Deus. Como é que ele vai reagir? Poxa, Senhor, depois que eu fiz tudo isso, Sim. e depois que eu passei por isso, depois esse povo de dura serviço, e aí passando, para sair de lá, passando nesse deserto, agora na hora de entrar, o Senhor faz isso comigo? Gente, dura serviço é o coração duro, tá? Pra quem não sabe, que às vezes é uma pessoa que é dura serviço. É o coração duro, aquela pessoa que tem um coração duro, impermeável, aquela pessoa que não escuta a voz de Deus. E o povo de Israel, infelizmente, por ser escravo, tinha mente de escravo, mentalidade de escravo, coração duro, que não conseguiam ouvir a voz de Deus para que ele viesse moldar as suas vontades. E eles entenderem que a grandeza de Deus excedia qualquer entendimento do ser humano. Então imagina ele ter dito tudo isso, mas quando ele ouviu o não de Deus, ele permaneceu em Deus. Servo! Porque ele perdeu a entrada na terra de Canaã. Sim, até a física, né? Mas ele ganhou a entrada no reino dos céus. Que é muito mais importante. Entendeu? Então, de repente, vamos dizer assim, diante de quem ele era, ele podia estar se achando, como a gente costuma dizer. É porque quem já leu a Bíblia, quem conhece um pouco da história do povo de Israel, vê o quanto que Moisés foi usado por Deus. Ele falava com Deus face a face. Sim. Ele estava ali, o Deus que destruiu todo mundo, ele não, Senhor, não faça isso. Então, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha uma aproximação, ele era algo muito extraordinário. E quando Deus disse não para ele, por algo que ele tinha cometido, ele sempre, as pessoas podem falar assim, meu Deus, mas Moisés foi tão obediente, então, sim, mas é isso que vocês têm que entender. Deus é pai, ele ama, mas ele também repreende, ele exorta. Ele não vai passar a mão pela nossa cabeça. Não pense porque Moisés... muitas pessoas já vi alguém falar, que injusto. Ele foi tão correto, tão direito. Mas ele é ser humano. Por mais correto que sejamos, ainda não chega aos pés do Deus que é. Quem é Deus? E se Deus sabe, Ele sonda os nossos corações. O não de que Deus deu para Moisés, eu volto a repetir, fala muito mais sobre Moisés. Deus queria realmente a mesma coisa quando Deus pediu a Abraão, o filho dele, Isaque. Uhum. Se Abraão disse não ou sim, ia falar muito mais. O sim que Abraão deu para Deus, falou muito mais quem era Abraão, que ele confiava. Então, independente de eu entrar na terra de Canaã, não, Deus é a minha prioridade, é o meu Deus, então eu não vou me desesperar. Ele sabe de todas essas coisas, ele sabe o que é melhor para mim. O não de Deus nos abençoa, muito mais do que o sim. Porque a gente aprende a confiar nele, apesar de não ter aquilo que a gente deseja. Porque nem tudo aquilo que a gente pede para Deus é o nosso melhor. Ele sabe do nosso amanhã, a gente não. Justamente. Dona Leda Santana está com a gente. E ela coloca assim, chegando. Oi, Dona Leda. Tem mais coisa. Que Deus maravilhoso usa-os tremendamente. Que o Senhor continue usando-os com tanta sabedoria, entendimento e discernimento. Amém. Para nos alimentar com a palavra dele. Amém,
Amém, Dona Leda. Deus abençoe. Vem com a gente. Dona Leda, vem com a gente. E chegando, e vem chegando, e sempre com a gente, tá? Verdade. Deus abençoe. Amém. E continuando, agora já lá no capítulo 34, tá bom? De Deuteronômio também, continua. Continua Deuteronômio, capítulo 34. Logo aí no primeiro versículo, diz assim: ó, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Ali já foi, vamos dizer assim, o decreto final. Você está vendo aí, olha lá, olha ali. Ele viu, né? É extraordinário. Ele enxergou. Então, se você parar para pensar, Deus é tão bondoso, Ele é tão generoso, Ele é tão misericordioso, que Ele deu a Moisés a possibilidade dele ver a terra. E, gente, mais de 3 milhões de pessoas morreram no deserto, sem enxergar isso, sem experimentar, sem entrar... E tendo ouvido que estavam saindo da escravidão para uma terra. Mas eles eram pessoas duras, pessoas com a mentalidade pequena. Então Deus permitiu que viesse uma outra geração para que se cumprisse a vontade dele, tinha que ser feito. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Eu queria muito que complementasse o 34, porque para vocês entenderem a bondade de Deus, até nos seus nãos. Moisés era um homem de 120 anos e ele continuava enxergando muito bem. E o vigor? Tinha um vigor intacto. Ele não estava no seu vigor físico, ou seja, não faltou vigor físico, mesmo tendo a idade de 120 anos. Comparado com outras pessoas, ele estava muito além. Aí você fala assim para mim, e por que isso? Porque Deus deixou ele dessa maneira para que ele pudesse entrar na terra. O projeto de Deus era que Moisés entrasse na terra. Então, porque Deus queria continuar usando Moisés. Então, Moisés não ia morrer com 120 anos. Moisés ia permanecer no meio do povo e ia estar lá dentro da terra. Mas, infelizmente, ele transgrediu. Então, por isso que mesmo ele tendo enxergado melhor até do que eu, do que você, até mesmo com vigor melhor do que eu, do que você, ele não entrou. Porque o projeto de Deus, o propósito de Deus era que ele entrasse. Então, ele estava pronto para isso. Com 120 anos, mas com o vigor de um menino de 40. Enxergando como uma pessoa de 20, bem intacto. Pronto para continuar servindo ao Senhor, porque foi esse o projeto de Deus para ele. Mas, infelizmente, quando ele errou, ele perdeu. E entenda, quando a gente erra, é necessário a gente perder.
Porque a gente aprende com o dano do nosso pecado. A gente não vai voltar a fazer todas as vezes que a gente comete um erro e que a gente não paga pelo esse erro, a gente volta e repete ele de novo. Porque a gente não sentiu, a gente não pagou pelo dano que a gente cometeu. Mas todas as vezes... E aí também não vem um arrependimento, não vem nada. Mas quando a gente erra, faz uma coisa errada e a gente sofre o dano, a gente entende, não. Ai, doeu, sofreu. Então é importante, você não vai querer voltar a fazer de novo, porque você sentiu, você perdeu. E aí você amadurece, você cresce e você tem experiência para, com a sua bagagem, a sua experiência, você ensinar outras pessoas. É isso mesmo. Aprende para poder ensinar. E você falando aí, eu lembrei, sabe, de que não é o assunto de hoje. De quê? Mas lembrei de Caleb. Que ele falou que estava com 85 anos, mas ele estava com vigor de quando ele saiu para lutar quando ele tinha 40. Tá então, vendo? você vê que Deus, alguns foi preparado, como não é o assunto de hoje, mas o Josué e o Caleb que entraram, né? Sim. Então, Deus também tinha preparado Moisés para entrar, mas tudo mudou naquele momento em que ele não santificou a Deus, naquele momento em que ele desobedeceu e diante de toda a congregação, quando ele deveria fazer a coisa certa, ele fez a coisa do jeito dele. Ele deu lugar à ira, ele deu lugar ao seu eu falar mais alto do que a voz de Deus dentro de si. E É engraçado também, sabe o quê? sim. Deus poderia não deixar a água sair da rocha. Porque ele não obedeceu. Sim. Ele fez do jeito dele. Mas ainda assim, Deus, ele continua sendo Deus. Aquelas pessoas estavam sofrendo, Sim. desobediente, rebelde, murmuradores, pessoas de coração ruim, mas ainda assim, Deus os amava. Aqui a nossa amiga Silvia Pereira, que está assistindo a nossa programação e que eu vou dizer, vem com a gente. Ela chegou e falou assim, me lembrei dessa passagem também. Tá ali. De Caleb. De Caleb, que fala dessa idade dele. Então, você vê, Deus preparou. Assim como Deus tem nos preparado para quê? Para participarmos do reino dos céus, para participarmos da vida que ele tem preparado para nós. Mas a nossa desobediência, o não ouvir a voz de Deus, ou a nossa reação, como diz o tema, como as pessoas têm reagido com os nãos de Deus. A nossa reação aos nãos de Deus tem mostrado se devemos ou não sermos participantes daquilo que Deus ele tem preparado. Porque a gente ouve assim, eu costumo falar diferente, mas a gente ouve muita gente dizer assim, ó, Deus tem um plano na sua vida. E eu costumo dizer o seguinte, Deus não tem um plano na vida do A, na vida do B, na vida do C. Deus tem um plano dele, o plano único dele. Eu tenho que vir e me encaixar nesse plano de Deus. Como? Quando ouço os nãos, eu não reajo de forma contrária à vontade de Deus, mas sim, eu me sujeito à vontade dele. Amém. Então, eu estou me encaixando nesse plano de Deus. Então, olha, fulano, você se deu bem porque Deus tem um plano na sua vida. Não, fulano, você se deu bem porque você obedeceu à voz de Deus. Amém. Você se sujeitou à vontade dele. Você ouviu o não, mas não foi rebelde. Não foi tipo aquele menino reclamão. Murmurador. Não. Você ouviu os nãos de Deus e você se colocou servo. Amém. Você se colocou a servir, você se colocou a obedecer à voz do teu Senhor. Como diz, né, no Pai Nosso, que seja feita, Senhor, a tua vontade como é feita nos céus. Que a gente aprenda, não é só vocês, nós também, que nós aprendamos a entender e aceitar a vontade do Senhor. Que seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero isso. É da tua vontade?
que seja feita a tua vontade. Quando a gente entende que a vontade de Deus é soberana, é perfeita, é agradável, que Ele sabe o que é melhor para nós, a gente passa a respeitar o não de Deus e aceitá-lo. Vai doer, eu não estou dizendo que você não vai chorar, que não vai ser difícil, não é sobre isso. É sobre a gente aprender a aceitar a vontade de Deus que é soberana. E os nãos dele nos abençoa. Até os nãos de Deus. Até os nãos de Deus. Nos abençoa. Nos abençoa. Quando nos colocamos à disposição dele. É e verdade. nós vamos fazer uma oração agora. E você pode se colocar à disposição de Deus agora. Independente de quem você é, independente do que você já fez. Então você vai se colocar na inteira disposição do teu Senhor e Ele vai te honrar, tá bom? Convido você para a nossa oração e para que Deus ele venha te abençoar, tá bom? Vamos fazer oração agora? Então, por gentileza, feche teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e te exaltamos. De repente, meu Deus, essa pessoa que ora com a gente tem ouvido diversos nãos, mas como tem sido a reação? Como ela reage? Ela reage sendo submissa à vontade de Deus? Ela reage se colocando à inteira disposição, na obediência, de fazer a vontade do Senhor? Ou ela reage, meu Deus, de forma que ela não aceita, ela murmura, ela reclama, ela se aborrece, ela se irrita? Oh, meu Pai, eu não sei, meu Senhor, mas que a partir de hoje essa pessoa ela venha se colocar, meu Deus, claro, de forma sincera, verdadeira, diante do Senhor, mas diante dos nãos, meu Pai, ela venha te servir, ela venha, meu Deus, se sujeitar, ela venha, meu Deus, obedecer a tua voz, para que assim, meu Deus, ela venha fazer parte desse teu plano, como era o plano, meu Deus, de salvação do teu povo, da saída daquela escravidão para a terra que o Senhor tinha prometido. Era um plano único, mas que todos deveriam se encaixar, todos deveriam obedecer, todos deveriam reverenciar e, como a palavra nos disse, santificar o teu nome, Senhor. Ó, meu Pai, então, meu Deus, que venhamos aprender e venhamos colocar em prática o santificar o teu nome, como até no Pai Nosso fala, santificado seja o teu nome. Então, meu Deus, que venhamos fazer isso, que venhamos obedecer, que venhamos sujeitar a nossa vida, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem que ora com a gente, que o Senhor os abençoe rica e poderosamente, Pai. Entrego a vida de todos em tuas mãos e te agradeço na certeza da tua resposta e vitória na vida de cada uma dessas pessoas, e que todos que creem digam amém e graças a Deus. Se você tem um copo com água, por gentileza, beba um pouquinho dessa água. Muito bem, graças a Deus. Eu creio que Deus ele te ouviu, mas ouça também e venhamos obedecer à voz de Deus, para que Deus ele venha nos abençoar, tá bom? Que Deus nos abençoe grandiosamente. Sempre nós falamos sobre a nossa loja, o Farol Digital, aqui em São Félix, cidade de São Félix. Nós temos os nossos serviços, nossos personalizados. Venha nos conhecer, tá bom? E venha conhecer os serviços que nós prestamos, tá certo? O nosso ao vivo fica por aqui. E se você chegou depois, pega o programa do início, fica gravado, você assiste do início para acompanhar toda a programação de hoje. E assim Deus ele te abençoar, tá bom? Amanhã é terça-feira. A terça-feira da vida sentimental, terça-feira do amor, tá bom? E certamente Deus ele trará uma palavra muito especial para poder te abençoar, tá bom?
um bom dia, boa tarde e boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Até amanhã.